Uou, que bom que você chegou a esse vídeo. Esse é o seu lugar, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal do YouTube. Meu nome é Eliesley Silva, eu sou professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional e idealizador do Método Tríade da Alta Performance, um programa de estudos que vai fazer com que você tenha de fato êxito nos concursos públicos. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um assunto que eu tenho certeza vai cair na sua próxima prova, porque é um assunto que agora recentemente passou por uma reformulação na jurisprudência do STF e é bem provável que o seu material esteja desatualizado. Portanto, fique de olho aqui em mim, porque você não pode perder essa informação que vai fazer com que você gabarite suas questões, ou direito constitucional ou direito administrativo, porque esse assunto pode ser cobrado tanto numa quanto em outra matéria. Tá interessado? Vem aqui comigo que você vai aprender. Muito bem, então nós vamos falar sobre a ação de ressarcimento. Afunilando um pouco, nós vamos falar sobre a prescrição da ação de ressarcimento. Basicamente a ideia é a seguinte: o Estado pode sofrer algum tipo de dano, moral, patrimonial, e ele vai, na via judicial, obter o reconhecimento de que houve esse dano e, consequentemente, o Estado precisa ser ressarcido em relação a esse prejuízo. E a gente vai falar quanto tempo tem o Estado para ingressar com uma ação judicial requerendo esse ressarcimento ao erário. A gente vai falar da prescrição, ou seja, um prazo dentro do qual o Estado, não agindo, vai perder a pretensão de obter aquele ressarcimento pela via judicial. Então, colocando isso em palavras, a gente fala que o Estado, então, como qualquer ente jurídico, sujeita a sofrer dano. Esse dano pode ter duas origens. Antes de eu falar das origens, aproveito logo para deixar aqui, ó, manda ver, taca um like bonito aí para mim, porque é assim que eu sei que o vídeo está fazendo sentido para você, está sendo útil e isso me motiva a produzir ainda mais conteúdo grátis aqui no canal. Se você gostar muito mesmo, deixa aí o seu comentário. Se não gostar, também deixa seu comentário, porque eu sempre ouço, leio e pondero todos os feedbacks que são dados aqui no canal. Então fala comigo que eu tenho o maior prazer em falar com você, tá bom? Ok, sobre as origens funciona assim. O dano que o Estado eventualmente venha a sofrer pode ter origem num ilícito civil. O que é um ilícito civil? A ideia simples que a gente estuda até lá no âmbito do direito privado, que é assim: aquele que causa prejuízo a outrem é obrigado a indenizar. Então, vou pensar na situação. A pessoa está ali na via pública com o seu veículo, toda sorridente, feliz, acaba se distraindo e bate na traseira de uma viatura do Estado, uma viatura que está sendo utilizada pela Polícia Militar. Óbvio que essa pessoa precisa reparar o dano que ela causou ao Estado. E o Estado, se a pessoa não pagar voluntariamente, vai ter que ser obrigado a entrar com uma ação pedindo o ressarcimento do dano que a pessoa causou ao erário. Então, esse é o dano decorrente do ilícito civil. É um prejuízo, nesse caso, patrimonial, que a pessoa causou ao Estado no momento em que ela agiu, ou às vezes até no momento em que ela deixou de agir, tá? Beleza. Agora, nós temos também a possibilidade de o Estado sofrer um dano decorrente de uma causa muito mais grave. Que isso aqui, ó, ilícito civil, nesse exemplo, ó, a pessoa teve um descuido, bateu numa viatura. Agora, ela pode também causar o dano por um ato de improbidade administrativa. Você concorda que é muito mais grave? A improbidade administrativa vem nesse contexto de um ato desonesto, de um ato imoral, de um ato praticado com um intuito ruim de prejudicar o Estado. Então, essa improbidade administrativa é regida pela Lei 8429 de 92 e depois você dá uma olhada lá com mais calma e estuda esse assunto a fundo. Nós não vamos adentrar aqui no detalhe. Mas o que a gente verifica é isso, né? Vamos pensar lá, um agente público se deparou lá com uma licitação. Aí o que ele fez? Permitiu, em conluio com um dos licitantes, que ele apresentasse propostas acima do valor de mercado, ou seja, praticou a conduta conhecida como superfaturamento, para eles terem então ali um valor acima do que deveria ser, ou seja, o valor acima do que o mercado cobra, para depois eles fazerem ali uma divisão dessa gordurinha e o Estado, perdão, tanto o agente público quanto
o particular empresário receberão vantagem devida e o Estado sofrerá um dano. Isso é improbidade administrativa. Então, para a gente entender qual é a ideia da prescrição da ação de ressarcimento ao erário, a gente primeiro precisa entender o que a gente acabou de explicar. A diferença entre um dano decorrente de um ilícito civil, que é prejuízo material ou moral em geral, do dano decorrente de improbidade administrativa, que é o prejuízo decorrente de um ato de desonestidade, de má-fé, um ato de deslealdade para com o Estado. São coisas totalmente distintas. Bem, do ano de 88, 1988 até 2016, o entendimento que era predominante na doutrina e na jurisprudência do STJ e do STF era o de que as ações de ressarcimento ao erário eram imprescritíveis, seguindo o que a Constituição prevê no parágrafo 5º do artigo 37. Certo? As ações de ressarcimento ao erário eram imprescritíveis. Tanto no caso de ilícito civil quanto de improbidade administrativa, o Estado não tinha prazo para cobrar, no âmbito judicial, danos que viessem a sofrer. E isso, para uma parte expressiva dos estudiosos do direito, representava um absurdo jurídico. Por quê? Veja, se eu, particular, sofrer um dano causado por um agente público, vamos imaginar que a viatura está vindo ali atrás e o veículo do particular na frente. Aí é o policial que bate na traseira do veículo do particular. Esse particular tem um prazo de 5 anos para entrar com a ação de indenização contra o Estado. A contar daquele momento que o dano ocorre, ele tem 5 anos. Se ele não o faz em 5 anos, ele perde a pretensão de exigir esse direito judicialmente. Agora, por outro lado, se é o particular que bate na viatura, o Estado poderia cobrar isso aí 80 anos depois. Ah, professor, mas se o sujeito tivesse morrido, não tem problema, cobra-se dos herdeiros até o limite do valor da herança. Até 2016 era esse o entendimento que imperava, provavelmente, ou talvez o seu material contenha essa informação. Apague isso aí porque mudou. Em 2016, passou-se a fazer uma distinção entre o dano decorrente de ilícito civil e o dano decorrente de improbidade. Ficou assim: se o dano é decorrente de ilícito civil, a prescrição se dá com 5 anos. Então, o Estado teria 5 anos para cobrar esse dano do particular. Se o Estado dormisse no ponto, comesse mosca, como a gente diz por aí, então ficaria prescrita a pretensão e o Estado não poderia mais cobrar esse valor judicialmente. Agora, quando se tratasse de improbidade administrativa, não. Aí já seria... Opa, eu achei que tinha acabado meu ar-condicionado. Eu achei que tinha acabado a bateria da câmera, mas foi o ar-condicionado. Então, rebobina tudo, vamos lá. Rebobina, caramba, velho, isso é coisa de gente velha. Quando eu falo essas coisas, eu começo a perceber, os anos estão pesando. Meu Deus. Mas vamos lá. Então, no caso de improbidade administrativa, não. Ora, se o sujeito causou dano ao Estado, foi desonesto, o Estado não tem que ter prazo para cobrar. O interesse da coletividade deve prevalecer neste caso. Então, continuava sendo imprescritível. Isso em 2016. Então, em 2016, para ilícito civil, ficou então 5 anos. Para improbidade administrativa, imprescritível. E agora, em agosto de 2018, o STF novamente se debruçou sobre o tema e houve uma mudança no posicionamento. Por quê? O STF entendeu que não era interessante se dizer que em qualquer caso de improbidade administrativa, a ação de ressarcimento seria imprescritível. Entendeu por bem o STF em segmentar a improbidade em... Você tem lá um ato doloso de improbidade administrativa e do outro você tem um ato culposo de improbidade administrativa. No ato doloso é aquele marcado pela intenção. A pessoa cometeu o ato de improbidade com a intenção de ser desonesta, com a intenção de obter uma vantagem indevida, com a intenção de violar um princípio da administração pública ou com a intenção de causar um prejuízo ao erário. Aí o STF entende, bem, se a pessoa de forma dolosa praticou o ato de improbidade, aí não há que se falar em prescrição da ação de ressarcimento. O Estado pode cobrar isso aqui 300 anos depois, se for possível, se ainda houver herança para custear esse ressarcimento. Então, para o ato doloso, imprescritível. Agora, existe o ato de improbidade culposo,
que é quando o agente público pratica o ato de improbidade, não porque ele tinha a intenção, a vontade deliberada de ser desonesto, mas porque ele não agiu com cautela, ele foi negligente ou até imperito, ele não sabia fazer. Eu vou dar um exemplo para ficar claro. Vamos imaginar que um agente público esteja conduzindo um processo de licitação, ele seja lá um pregoeiro oficial. Imaginemos que em determinado momento ele habilita uma empresa, quando na verdade a empresa não poderia ser habilitada, porque, vamos imaginar, um dos documentos que a empresa apresentou foi falsificado. E aí o agente não percebeu, olhou a documentação com muita pressa, não tomou os cuidados devidos, então ele habilitou a empresa, declarou a empresa como vencedora e pronto. Só que essa empresa, tempos depois, demonstra-se ela não tinha nenhuma condição de executar aquele contrato, porque ela entregou uma certidão falsificada até para não demonstrar que ela não tinha essa condição de executar o contrato. Aí ela não conseguiu cumprir o contrato foi rescindido, ela causou um prejuízo enorme ao Estado e foi uma chateação só. Veja que nesse caso esse agente público frustrou a licitude do processo licitatório, cometeu um ato de improbidade, mas não foi doloso, foi culposo. Não foi com intenção, foi por descuido. Então, nesse caso, o Supremo entendeu por bem, agora recentemente, em estabelecer que o prazo de prescrição, nesse caso aqui, é de 5 anos. Certo? Então, é assim que você tem que ir para a sua prova. Quando se tratar de prescrição das ações de ressarcimento, você tem que distinguir se é decorrente de ilícito civil, que é prejuízos patrimoniais ou morais em geral, aí no caso é 5 anos. Se for por ato doloso de improbidade, a ação de ressarcimento é imprescritível. Pode ser feita centenas de anos depois, exagerando. E se for ato culposo de improbidade administrativa, fica da mesma forma que o ilícito civil, qual seja, prescrição quinquenal, prescreve em 5 anos. Ficou bem claro? Veja, é importante que você anote isso aí no seu material. É importante que você não confie na sua memória. Há um ditado que diz: uma pequena caneta é mais eficaz que uma grande memória. Anota isso aí no seu material. Daqui a algumas semanas, talvez meses, vai aparecer na sua prova. Você vai sorrir, vai lembrar de mim, vai dizer: yes, acompanhei o professor Eliesley Silva, vou gabaritar a questão. Ok? Veja, esse assunto que você acabou de aprender é uma novidade. Surgiu agora no mês de agosto de 2018. E aí a minha grande pergunta para você é: você tem um bom material em direito administrativo e direito constitucional? Seja lá um bom livro, um bom material em PDF, alguns usam esses arquivos em PDF para estudar, ou até mesmo um bom curso online. E a minha grande pergunta é: se você tem, está atualizado? Ah, outra pergunta: ele vai estar atualizado na data da sua prova? Porque veja, se você comprou um material atualizado até 30 de julho de 2018, a partir desse momento, se você for fazer uma prova lá no final do mês de agosto, setembro, outubro, esse material já vai estar desatualizado. Então a grande questão é essa. Você muitas vezes fica tão preocupado em ter tempo para estudar, em ter uma técnica correta de estudo, uma técnica de memorização, e não se dá conta de que muitas vezes o seu material não está atualizado, que ele não vai responder uma questão que o examinador pegue trabalhando um assunto que é novo na matéria. Exatamente pensando nisso, é o que eu resolvi desenvolver o Clube Tríade, que é o primeiro mecanismo que eu chamo como se fosse um Netflix do direito constitucional e direito administrativo, em que eu trago exatamente essa cereja do bolo. Sabe, se você tem um bom material em constitucional administrativo, continue estudando com o seu material e venha para o Clube Tríade para você pegar a cereja do bolo, aquele diferencial, aquela novidade na jurisprudência, aquela novidade numa emenda constitucional ou numa nova norma que surgiu no ordenamento jurídico. Então lá nós trabalhamos essas novidades na jurisprudência, na legislação. Eu comento questões recentes para você ver como tem sido o comportamento das bancas examinadoras, o que elas têm mais explorado nos concursos. Além disso, todos os meses nós temos lá a chamada temporada temática, em que eu pego lá um assunto importante, um assunto-chave do direito constitucional e direito administrativo e faço lá uma exposição completa, com teoria, com esquema mental, com resolução de questões. Tudo isso você tem no Clube Tríade. E você nem acredita o quanto isso pode te custar por mês. O valor de investimento é realmente muitíssimo baixo. É um valor simbólico para
para que você tenha acesso a esse material totalmente diferenciado e único no âmbito de concursos públicos e exame de ordem. Se você quiser conhecer mais dos planos, eu vou colocar aqui embaixo um link, você vai poder saber quais são os planos. Nós temos a assinatura mensal, a assinatura trimestral e a assinatura semestral. Você escolhe lá qual dos planos você gostaria de aderir. Lembrando que no plano semestral o valor que você paga por mês é apenas R$16,90. Quando eu falei que era um valor simbólico, eu não estava mentindo. E aí no botão abaixo você pode conferir esses planos e pode fazer a sua matrícula e vir comigo no clube para ficar atualizado em tudo que há de novo no âmbito do direito constitucional e no direito administrativo. Eu espero você no clube. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.